Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Eu queria pedir que os irmãos abrissem na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 6. Verso 6 do capítulo 5 diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos, Senhor, diante da Tua presença nesse momento. E já te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz à Tua casa, Senhor, para louvarmos ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque cremos que isso é obra da Tua graça em nossas vidas, Pai. Nesse momento, queremos Te rogar, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha produzir frutos, Senhor, na nossa vida, Deus. E que todo pensamento secundário, Senhor, seja retirado de nossa mente, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. As cartas de Pedro são um dos meus livros favoritos na Bíblia, porque foram escritos por um personagem que eu particularmente gosto bastante, que é o apóstolo Pedro. E o que eu mais gosto no apóstolo Pedro, que eu acho muito interessante, é, a partir dos relatos bíblicos, ver como Deus foi trabalhando e transformando Pedro para que ele pudesse ser aquilo que Deus havia designado que ele fosse. E essa primeira carta de Pedro, ela foi escrita cerca de 4 anos antes da sua morte, no ano 64 depois de Cristo, quando Pedro encontrava-se em Roma. E Pedro, ele escreve a sua primeira carta, como nós podemos ler no primeiro verso do capítulo 1, para os irmãos que estavam na Galácia, Capadócia, Ponto, Ásia e Bitínia. Essas províncias romanas, elas constituíam boa parte, ou a maior parte, do norte da Ásia Menor, que hoje compreende, em sua maioria, o país da Turquia. E esses irmãos estavam passando por algumas perseguições, sofrimentos, embora ainda não fosse a perseguição oficial, que foi deflagrada alguns anos mais à frente por Nero, mas nesse momento esses irmãos estavam passando alguma perseguição. E diante desse contexto, Pedro escreve essa carta para fortalecer eles. E esses irmãos dessa região, existe um debate sobre quem seriam esses irmãos. Alguns comentaristas, como por exemplo João Calvino, entendem que os leitores de Pedro eram em sua maioria judeus, por causa das várias menções que Pedro faz ao Antigo Testamento ao longo da epístola, né? Porém, um outro grupo de comentaristas, e nós vamos seguir essa linha hoje à noite, acredita que os leitores de Pedro eram, na verdade, gentios que haviam sido convertidos ao cristianismo e que agora estavam passando por sofrimento e perseguição. E essa interpretação de que o público de Pedro era composto por gentios encontra base nas menções que Pedro faz ao estilo de vida pregresso de seus leitores. Pedro fala, tanto no capítulo 1, versículo 18, quanto no capítulo 4, versículo 3, de que antigamente, antes de serem alcançados pela graça de Deus, seus leitores viviam um modo de vida perverso, pagão, impuro, dependendo da versão que os irmãos tenham. Então, essa descrição da vida pregressa dos seus leitores indica que provavelmente o grupo de Pedro era composto por gentios que foram alcançados pela graça de Deus.
e que agora, como consequência dessa salvação, estavam passando por sofrimento. Então, diante desse contexto, Pedro escreve sua carta para fortalecer esses irmãos, para que eles pudessem viver de um modo santo, mesmo no meio das lutas. E Pedro vai escrever e encorajar os irmãos, lembrando a eles uma única coisa: aquilo que Deus fez na vida deles, a graça de Deus derramada sobre a vida deles. E a partir de toda a carta, Pedro vai mostrar que a única coisa necessária para passar por sofrimentos e lutas já foi garantido pela graça de Deus. Pedro vai mostrar de que essa salvação que Deus operou é suficiente para fortalecer os irmãos durante o sofrimento, mas não apenas fortalecer, não apenas fazê-los suportar, mas fazê-los se alegrar em sofrer por causa de Cristo. E além do mais, esse sofrimento, decorrente dessa obra salvadora de Deus, faz também com que os irmãos vejam nesse sofrimento um sinal de esperança. Então, a mensagem central e o objetivo de Pedro nessa carta é mostrar que tudo o que nós precisamos ter em mente para passar por um momento de sofrimento, para passar por um momento de luta, por um momento difícil, é a obra de Cristo. Tudo o que nós precisamos para os momentos mais difíceis da nossa vida já foram garantidos pela graça de Deus que foi derramada sobre nossas vidas. Todavia, o verso que nós vamos nos ater nessa noite está no capítulo 5. E o capítulo 5 já está no final da carta, já nas conclusões de Pedro. E para entender corretamente o verso, nós precisamos fazer uma rápida revisão do que Pedro tratou anteriormente, dos capítulos 1 até o capítulo 4 da carta. Então eu queria pedir que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, porque a gente vai folhear a primeira carta de Pedro, desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Logo no capítulo 1, Pedro inicia a carta ensinando os cristãos acerca da certeza da salvação. Ele vai discorrer sobre essa salvação e sobre a certeza que nós temos em Cristo, do verso 1 até o verso 12 do capítulo 1. Então, nesses versos, Pedro vai chamar a atenção dos seus leitores para aquilo que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, já realizou em suas vidas. E após falar sobre essa salvação e a certeza dessa salvação, Pedro vai iniciar, a partir do versículo 13 do capítulo 1, as consequências, as implicações dessa salvação. Então, e nós vamos destacar 5 implicações, certo? Do verso 13 até o verso 16 do capítulo 1, Pedro vai dizer que a primeira consequência dessa salvação é que aqueles que foram alvo dela agora vivem uma vida de busca pela santidade. Pedro vai dizer no versículo 16 que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Então a primeira consequência da salvação é de que aqueles que receberam ela buscam a santidade em suas vidas. A segunda consequência, que está do verso 17 até o verso 21 do capítulo 1, é que os cristãos, agora, uma vez que receberam a graça de Deus, eles vivem uma vida de temor ao Senhor. Pedro vai dizer que, diante da realidade de que todos passarão pelo tribunal de Deus, e que Deus não faz acepção de pessoas e julga corretamente segundo as suas ações, aqueles que receberam a salvação vivem vidas condizentes com o temor ao Senhor. Então, as suas vidas são vividas à luz do temor ao Senhor. Essa é a segunda consequência. A terceira consequência, os versos 22 e 23 do capítulo 1, vai mostrar que os cristãos, eles têm amor uns pelos outros, um amor fervoroso. Eles servem e ajudam uns aos outros com os dons que Deus concedeu a eles, e esse amor demonstra que eles foram alcançados por Deus. Então, ainda no capítulo 1, nós encontramos 3 aplicações muito importantes da salvação.
santidade, temor ao Senhor e amor. O capítulo 2, Pedro vai citar uma quarta aplicação. Pedro vai dizer que os cristãos, salvos por Deus, eles são agora templo e sacerdócio de Deus. Por causa da obra de salvação realizada por Cristo, a pedra viva que havia sido profetizada pelos profetas no Antigo Testamento, mas que foi rejeitada pelos judeus, Pedro vai dizer que por causa dessa obra nós agora somos povo santo. E que nós não precisamos nos preocupar com os sofrimentos que o mundo nos assola, com as perseguições. Nós não precisamos nos preocupar se somos esquecidos pelos homens, se somos deixados de lado, porque agora, em Cristo, nós temos uma família real. Nós participamos de um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, e somos membros dessa família. Então agora nós não somos mais pertencentes a esse mundo. Nós somos agora estrangeiros aqui e nossa pátria está nos céus. Então Pedro vai mostrar que os cristãos, eles não vivem dependendo da aprovação dos homens. Eles têm uma pátria celestial. Essa é a quarta consequência. A quinta consequência, e nessa Pedro vai escrever do verso 11 do capítulo 2 até o verso 12 do capítulo 3, é que a graça de Deus, ela não transforma apenas a nossa vida no âmbito pessoal, privado, mas essa graça, ela também transforma todos os nossos relacionamentos. Pedro vai mostrar que a graça de Deus, ela transforma os nossos relacionamentos na sociedade, no trabalho, no lar e na igreja. Todo cristão, independentemente da situação, se ele está sendo perseguido ou não, se ele está passando por um momento fácil, de bonança e paz em sua vida, ou se ele está passando por um momento de tristeza e adversidade, todo cristão, ele deve ser um bom cidadão, um trabalhador dedicado, um marido exemplar e uma esposa digna, e também um crente fervoroso, humilde e que ama aos irmãos. Pedro vai mostrar isso até o verso 12 do capítulo 3. E a mensagem dessa primeira parte da carta, ela é bastante clara. A graça de Deus nos salvou, nos transformou e nos garantiu uma herança eterna. E por causa dela, nós podemos passar por qualquer situação adversa e mesmo assim manter a nossa fé firme e a nossa esperança inabalável. Pois sabemos que tudo que nós tínhamos necessidade foi garantido a nós por causa dessa salvação, dessa obra de Deus em nossa vida. A mensagem dessa primeira parte é de que essa graça, ela nos transforma e que essa transformação ela é vista por todos. Sejam os demais cidadãos, sejam os nossos familiares, sejam os nossos companheiros de trabalho, sejam os nossos irmãos na igreja. A graça que uma vez que foi derramada sobre nossa vida, ela garante tudo o que precisamos e ela transforma toda a nossa vida. É uma mudança por completo. Porém, os leitores de Pedro estavam passando por sofrimento. E na segunda parte da carta, Pedro vai se dedicar a ensinar aos seus leitores como passar por esses sofrimentos, como passar por essas lutas. E do versículo 13 do capítulo 3 até o final do capítulo 4, Pedro vai nos mostrar 3 faces do sofrimento. Na parte final do capítulo 3, do verso 13 ao verso 22, Pedro vai mostrar que o sofrimento na vida do cristão ele deve ocorrer por causa da santidade. Pedro vai mostrar que nós não devemos sofrer porque estamos andando de forma errada. Nós devemos sofrer porque andamos de forma santa, de forma distinta do mundo. E que se estamos sofrendo por algo de ruim que cometemos, esse sofrimento é justo. Mas se sofremos por causa de uma vida reta e de uma vida santa, não devemos nos entristecer, nem desanimar, mas devemos nos alegrar, porque Cristo também padeceu, Cristo também sofreu por nós. A segunda face do sofrimento, que Pedro vai ensinar do verso 1 até o verso 11 do capítulo 4, é que o sofrimento na vida do cristão é para a glória de Deus. Pedro vai
nos ensinar de que esse sofrimento que estamos passando, ele acontece por um período curto de tempo. Na perspectiva eterna, na perspectiva da eternidade, esse sofrimento, por mais demorado que ele seja, por mais que seja toda a nossa vida, ele ainda é curto, ele é um período breve de tempo, e que ele vai resultar na glória de Deus. A terceira face do sofrimento que Pedro vai falar, dos versos 12 a 19 do capítulo 4, é de que nós sofremos com Cristo. O sofrimento na vida do cristão é um resultado da união dele com Cristo. Pedro vai mostrar nesses versos que sofrer por causa de Cristo é algo bom e que isso nos torna participantes dos sofrimentos de Cristo. E que se Cristo sofreu por nós, nós também devemos, ao estarmos unidos a Ele, sofrermos por causa de Cristo. E a mensagem dessa segunda parte é bem clara. Todos aqueles que foram transformados por Deus, que foram salvos, eles irão sofrer neste mundo. E isso está em perfeita concordância com todo o Novo Testamento. Jesus, em Lucas capítulo 14, os irmãos não precisam abrir. Em Lucas capítulo 14, Jesus vai falar para a multidão que o seguia sobre o custo do discipulado, o custo de seguir a Ele. E esse custo, uma das partes, uma das parcelas desse custo, é o custo do sofrimento. Paulo, quando ele está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que todos os que desejam viver piedosamente passarão por lutas e tribulações. O autor de Hebreus, no capítulo 10 de sua carta, afirma que convém que nós venhamos a passar por várias provações, sofrimentos e tribulações. Tiago, algumas páginas antes da carta de Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer que nós devemos ter por motivo de alegria passar por tribulação. E João, em sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer que não devemos estranhar o fato do mundo nos odiar. Então, se não devemos estranhar o fato do mundo nos odiar, também não devemos estranhar o fato de passarmos por lutas nesse mundo. Então, a mensagem de Pedro nessa sessão é aquilo que já vem sendo ensinado ao longo de todo o Novo Testamento. Sofrimento é uma consequência de estar unido a Cristo, enquanto ainda estivermos nesse mundo. Então, depois de falar da salvação, da certeza da salvação e das implicações dela, depois de falar do sofrimento, Pedro chega no capítulo 5. E o capítulo 5, ele já é a conclusão, as últimas palavras de Pedro, os últimos conselhos. E nesse capítulo, Pedro vai exortar seus leitores a permanecerem firmes na fé. E a exortação dele consiste de que os seus leitores tenham duas atitudes. A primeira delas é de que eles tenham humildade uns para com os outros. E a segunda é de que eles resistam fortemente, corajosamente ao mal. Essas duas atitudes são essenciais para a vida do cristão aqui na terra. Humildade e resistência do mal. E após se dirigir inicialmente aos presbíteros do verso 1 até o verso 4, do capítulo 5, e de falar aos jovens no início do capítulo 5, Pedro, agora nós chegamos ao nosso versículo 6, é onde nós vamos focar essa noite. Então, esse é o contexto da carta. Pedro está querendo fortalecer os seus leitores. Ele lembrou a eles da salvação. Ele lembrou a eles das consequências da salvação. Ele ensinou a eles que seguir a Cristo implica em sofrimento. E agora ele vai mostrar no versículo 6 que tipo de atitude nós devemos ter em relação a Deus e em relação aos irmãos enquanto passamos por esse momento de sofrimento. Então agora nós vamos voltar para o versículo 6 do capítulo 5. E o versículo 6, ele se inicia com a palavra portanto. E nós sabemos que essa palavra, ela é uma conjunção de conclusão. Ou seja, ela é usada para expressar uma conclusão a partir de um pensamento. Então Pedro, em algum momento antes do capítulo 5, ele expressou um pensamento, uma verdade.
E com base nessa verdade, o versículo 6 é a conclusão que Pedro tira dessa verdade. Então, para entender o versículo 6, a gente precisa entender o versículo 5. Porque a verdade, o princípio que baseia a conclusão de Pedro, no verso 6, está nele. E o versículo 5, ele é dividido claramente em duas partes. Perceba que no início do verso 5, Pedro diz: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Na primeira parte do verso 5, Pedro fala aos jovens. Ele fala aos jovens porque nos 4 primeiros versos do capítulo ele havia falado aos presbíteros, aos mais velhos, aos líderes da igreja, aos mais experientes. Então no versículo 5 ele fala primeiramente aos jovens. E depois de exortar os jovens, ele exorta todos. Então o que vem adiante é uma exortação aos liderados, aos mais novos, aos jovens, e é também uma exortação aos líderes, aos presbíteros, aos pastores, aos mais experientes. Então, qual é a exortação de Pedro para toda a igreja? Que todos se revistam da humildade no trato de uns para com os outros. Os comentaristas dizem que o verbo grego que Pedro utiliza aqui de se vestir, ou se revestir, dependendo da tradução dos irmãos, ele é bem raro. Ele só acontece aqui no Novo Testamento. Só que para Pedro tinha sido precisamente raro. Porque Pedro tira esse verbo de algo que ele olhou, vivenciou com seus próprios olhos, mãos e pés. Esse se revestir é bem conhecido da gente. Eu lembro que quando eu era criança, e lá em casa não tinha uma máquina de lavar, quando a mãe ia lavar roupa, ela vestia um avental para não molhar a roupa. E amarrava o avental aqui nas costas, né? Acho que todo mundo já deve ter visto isso. Esse se revestir de humildade, a ideia do verbo no grego é esse amarrar. Era quando um servo amarrava uma toalha ou algo na sua cintura para amarrava um avental ou uma roupa para poder servir. E de onde Pedro tirou isso? De onde Pedro buscou esse termo? Ele buscou do exemplo de Jesus. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 13. Esse capítulo 13 de João traz um acontecimento, um episódio muito conhecido de todos nós. Jesus, nesse capítulo, ele vai lavar os pés dos discípulos. E a partir do versículo 2, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Esse cingir, que a nossa tradução fala, é esse amarrar que Pedro fala no versículo 5. E esse exemplo é muito importante. E foi daqui que Pedro tirou o se vestir de humildade. Foi do exemplo de Cristo. Porque nós lemos nos próximos versos aí, que um dos discípulos se levantou e disse a Jesus: o Senhor jamais vai me lavar o pé. Quem era esse discípulo? Pedro. Por que Pedro teve esse comportamento? Porque lavar os pés era o que o menor dos escravos fazia. Era a atitude mais baixa dos escravos, era lavar os pés. E quando Pedro olha Jesus fazendo aquilo ali, ele diz: não. Eu sei que o Senhor é o Filho do Deus vivo, eu sei que o Senhor é o Messias, o Senhor não vai me lavar os pés, não. Jesus tem um diálogo ali com Pedro e, por causa do tempo, a gente vai passar esse diálogo, mas Jesus termina dizendo que
Se não tivesse esse lavar, Pedro não tinha parte com ele. Então, depois Pedro fala, então lave tudo. Jesus diz, não precisa ser tudo, Pedro. Só, você já está limpo. Mas o ponto principal que eu queria pegar aqui desse texto encontra-se a partir do verso 12, onde Jesus diz, depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, lhes perguntou, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus, e aqui está uma das coisas mais incríveis a respeito de Jesus. Jesus, ele é modelo para nós, exemplo em tudo. Em tudo. Tudo aquilo que Jesus nos exorta a viver, ele mesmo o fez. Ele não disse, façam isso. Eu não fiz, mas é bom que vocês façam. Não. Tudo aquilo que Jesus nos ordena a fazer, ele mesmo fez. E ele fez isso aqui para que os discípulos tivessem esse exemplo, para que os discípulos também fizessem isso. Só que o foco de Jesus não é que os discípulos fizessem meramente uma cerimônia de lavar os pés. O objetivo não era que os discípulos ficassem repetindo sucessivas vezes a lavagem dos pés. O objetivo de Jesus era que os discípulos tivessem o mesmo, como Paulo escreve em Filipenses, o mesmo sentimento, a mesma atitude que ele teve. Se ele, que é mestre, que é senhor, que é rei do universo, ele se rebaixou a ponto de fazer o que o menor escravo fazia, lavar os pés de alguém, por que nós, que desculpa nós temos para não servir uns aos outros? Que desculpa nós temos para não servir ao corpo de Cristo? Servir, segundo o pastor John Piper, é ir para baixo para que outros possam ser levantados. E humilhar-se, nós vamos ver isso daqui a pouco, é justamente esse ir para baixo. É ir para baixo, é como Jesus fez. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua majestade. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele passou a morte mais vergonhosa por amor da sua noiva. Então, aqueles que são participantes da noiva não têm desculpa alguma para não servirem uns aos outros. Mas, infelizmente, está se criando uma ideia aí de que é possível servir ao noivo sem servir à noiva. É possível agradar a Cristo, servir a Cristo, mas eu não preciso atuar na igreja, eu não preciso servir ao corpo, eu não preciso ser parte de uma congregação. Mas isso não encontra base nenhuma na Escritura. Isso é totalmente antibíblico, porque Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 5, ele diz: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. O próprio Pedro, lá no capítulo 5, nós vamos voltar para lá agora. Alguns versos antes, ele exorta os presbíteros a não servirem por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Tudo o que a gente precisa, irmãos, é seguir o exemplo de Cristo. Cristo nos deu exemplo para que nós venhamos a seguir o seu exemplo. Ele se humilhou, ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente também precisa ser humilde e servir uns aos outros. E isso é muito importante em tempos de sofrimento. Em tempos de sofrimento, em tempos de luta, é indispensável que a igreja seja fortalecida através do serviço mútuo. É através desse serviço, é através da utilização dos dons que Deus concedeu à igreja, que a igreja é fortalecida para passar os momentos difíceis. Não tem
como a gente estar na igreja, ver a igreja passando por um momento de frieza, um momento de apatia espiritual, e esperar que Deus levante algumas pessoas em outro bairro e venha aqui usar. Deus convoca a sua igreja a usar os dons que Ele derramou sobre ela, para que ela seja edificada. Deus dá graça àqueles que estão dispostos a se humilhar por causa de Cristo. E a verdadeira humildade, ela não é uma ideia abstrata. A verdadeira humildade não é algo que é interno, que ninguém vê. A verdadeira humildade, ela se expressa na disposição de servir uns aos outros, mesmo ou independente do interesse próprio. Devemos estar dispostos e prontos para servir uns aos outros, em vez de esperar que os outros nos sirvam. A gente precisa lembrar o que Pedro disse: vestir o avental e servir. E em sequência, ainda no verso 5, Pedro vai dizer o motivo. Por que nós devemos se vestir de humildade? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro faz uma menção do texto que está em Provérbios, capítulo 3, verso 34. E nesse texto diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Por que Deus resiste aos soberbos? 2 motivos. O primeiro motivo é porque o orgulho ou a soberba, ela é uma oposição a Deus. Quem é soberbo ou orgulhoso não confia em ninguém além de si mesmo. Ele confia no dinheiro que ele ganhou, ele confia no trabalho que ele conquistou e que ele desempenha todas as manhãs, ele confia na família que ele construiu, ele confia na casa que ele comprou ou que ele está construindo, ele confia em tudo, desde que seja feito por ele. E a soberba, por causa disso, ela rejeita o poder de Deus, ela coloca Deus de lado. Quem é soberbo acha-se mais poderoso do que Deus. Por consequência, Deus rejeita eles. Só que existe um segundo motivo porque Deus detesta a soberba. E esse segundo motivo é porque a soberba, o orgulho, ele destrói as pessoas. A ausência de humildade faz com que toda organização ela se esfacele. A ausência de humildade, principalmente no seio da igreja, faz com que a igreja ela rache, ela se divida. E com isso, em igreja rachada, em igreja dividida, ela não vai ser fortalecida. Ela não vai ser fortalecida para enfrentar as lutas e os sofrimentos. E quando as lutas e os sofrimentos vierem, eles vão cair. Eles vão sofrer. Eles vão perder, eles vão ser derrotados. Então, a soberba, ela não apenas é uma afronta contra Deus, ela também destrói os nossos irmãos, familiares, todos ao nosso redor. Mas quando estamos vestidos da humildade, quando estamos dispostos a servir, a comunhão ela é fortalecida, ela é alimentada. Deus, ele rejeita os soberbos, ele coloca eles de lado. E quem suportaria essa rejeição? Quem suporta ter Deus contrário a ele? Ninguém. Por isso que o soberbo, ele sempre cai em tristezas e insatisfação. Ele nunca está contente, porque a mão de Deus está sempre contrária a ele. Deus, ele rejeita os soberbos, e Pedro sabia muito bem disso. Porque depois daquele episódio de Jesus lavar os pés dos discípulos, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás te pediu para peneirar como trigo. Mas eu orei por você. Quando você for restaurado, fortalece os seus irmãos. Pedro, no auge do seu orgulho, ele diz: não, Deus, não, Jesus. Esses outros 11 aí, eles podem. Eu não vou não, eu estou disposto a morrer com o Senhor. E aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro sabia que Deus rejeita os orgulhosos. Ele experimentou isso. Ele foi prova viva disso. Ele se gabava de que ele era forte demais. Ele se gabava de que ele podia pegar uma espada e cortar a orelha de alguém que viesse prender Jesus.
Mas no alto de sua jactância, de seu orgulho, Pedro caiu. E um dos comentaristas que eu consultei, ele faz uma pergunta muito interessante. Será que teve alguma manhã que Pedro escutou aquele galo cantar e não lembrou daquele dia? Eu acho muito difícil. Só que enquanto o galo cantava, que Pedro se lembrava do seu orgulho, que Deus rejeita os orgulhosos e os soberbos, ele lembrou também que Deus dá graça aos humildes. Porque Jesus, mesmo Pedro tendo negado ele, Jesus cumpriu o que prometeu. Pedro não cumpriu não, mas Jesus cumpriu. Jesus orou por ele, Jesus sustentou ele. Se Pedro caiu, baseado no seu orgulho, a graça de Deus levantou ele. E ele sabia que isso que ele está escrevendo aqui no verso 5 aos seus leitores é uma realidade porque ele viveu isso. O orgulho de Pedro derrubou ele, mas seu Senhor o ergueu, Jesus cuidou dele. E após alguns anos, agora, Pedro cumpre a segunda parte da fala de Jesus. Depois de ter sido restaurado, Pedro fortalece os seus irmãos. Mas percebam uma coisa, irmãos. Pedro diz, Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. E tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Pedro não diz que Deus recompensa os humildes. Pedro não diz que Deus retribui os humildes. Pedro diz, Deus dá graça. E a palavra grega que Pedro usa para graça é a ideia de uma ajuda imerecida. É quando alguém faz de tudo para não ser ajudado. Mas ele é ajudado. De forma totalmente merecida, ele é ajudado. Então, o que a gente pode extrair daqui é de que essa humildade, que faz com que a graça de Deus seja derramada sobre nós, não é produzida por nós. Porque se fosse produzida por nós, Pedro não poderia dizer que Deus dá a graça. Pedro poderia dizer que Deus retribui a humildade. Mas a humildade que agrada a Deus, ela não é produzida por nós. A humildade não faz Deus olhar com atenção para nós. A gente não consegue emocionar Deus com a nossa humildade. A gente não consegue atrair o olhar de Deus com a nossa humildade. A gente não consegue conquistar a bênção de Deus com a nossa humildade. Aquilo que vem do alto para a gente é graça. E o pastor R.C. Sproul, ele diz que a humildade, ela é o reconhecimento da total necessidade da graça de Deus. E aqui tem uma coisa muito importante. Humildade não é reconhecer que é limitado. Eu não sei falar japonês, mas isso não me torna humilde. Reconhecer isso não me torna humilde. Agora, quando eu reconheço que para falar português, uma língua que eu nasci e fui criado, e que eu aprendi desde que eu me entendo por gente, quando eu reconheço que para falar português, eu preciso da graça de Deus, eu dependo da graça de Deus, isso é humildade. Quando a gente reconhece que para tomar um copo d'água, a gente depende da graça de Deus, isso é humildade. E essa humildade, esse reconhecimento da dependência de Deus, ele só pode vir do próprio Deus. Ele só pode vir daquela obra salvadora que Pedro falou no capítulo 1. Esse reconhecimento, essa humildade, ela vem da parte do próprio Deus. Como é que isso ocorre na nossa vida? Através da pregação do Evangelho, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, executa uma transformação, uma regeneração, um novo nascimento na vida de alguém. Essa é a graça que é derramada. Essa graça que é derramada, ela não é como um empurrão, que ela dá só o start e depois a pessoa vai vivendo. Não. Essa graça, demonstrada na vida, derramada na vida dessa pessoa, produz a salvação. E essa salvação, ela produz a humildade, o reconhecimento de que depende da graça de Deus. Essa humildade, produzida pela graça, agrada a Deus. E com isso, faz com que Deus, de acordo com o versículo que estamos lendo, derrame graça sobre a vida daquela pessoa. Então, a vida do cristão, ela é uma vida de graça sobre graça, todos os dias. Porque é graça
para salvar o pecador, mas é graça também para sustentar ele e mostrar que ele depende de Deus. Então, essa graça que Deus nos dá é suficiente para tudo nas nossas vidas. Então, essa é a verdade que Pedro estabeleceu. A verdade que Pedro estabeleceu é: vistam-se de humildade, porque a humildade é obra de Deus na vida de vocês. Portanto, versículo 6. Portanto, como conclusão, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Humilhar, como eu disse anteriormente, é se colocar debaixo, é se abaixar, é se colocar de alguém poderoso, debaixo de alguém poderoso, perdão. E Pedro diz: humilhem-se, se coloquem debaixo, não dos perseguidores de vocês, não daqueles que afrontam vocês, se coloquem debaixo da poderosa mão de Deus. E essa mão de Deus, Pedro está querendo ensinar uma lição também para os seus leitores através disso. Ele está querendo lembrar do poder de Deus, para que eles possam se humilhar e se colocar debaixo desse poder. Mas ele também está querendo lembrar que a mão de Deus poderosa sustenta todas as coisas. Essa mesma expressão que Pedro usa aqui para a poderosa mão de Deus está registrada em Atos capítulo 4, versículo 28. E nesse verso, Pedro diz que a mão de Deus conduziu toda a morte e ressurreição de Cristo. E a morte de Cristo, para nós cristãos, é o momento de talvez, olhando da perspectiva humana, olhando da perspectiva de Pedro, é como se tudo tivesse dado errado. Aconteceu aquilo. Tudo deu errado. O Salvador morreu. Acabou. Da perspectiva humana. Mas depois que Pedro foi restaurado, ele entendeu. Aquilo era a mão de Deus. Era Deus controlando. Então ele lembra os seus leitores de que o sofrimento que eles estão passando, Cristo passou. Pior ainda. E que se quando Cristo passou, o Filho de Deus, quando ele sofreu na cruz, Deus estava controlando e regendo todas as coisas, a mão dele estava controlando todas as coisas, porque no sofrimento dos seus filhos, ele também não vai estar. Pedro traz a atenção dos seus leitores para que eles lembrem de que a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, está governando todas as coisas. Então, diante do sofrimento, o cristão não fica: oh Deus, por que aconteceu isso comigo? O que é que eu fiz para merecer isso, meu Deus? A atitude correta nesse momento é reconhecer que mesmo o momento adverso está debaixo do plano de Deus. Nada foge do seu controle. A mão dele, poderosa, guia tudo. Esse é o mandamento. É isso que nos cumpre. Humilhar-se, se colocar debaixo da poderosa mão de Deus. E se colocar debaixo da poderosa mão de Deus mostra uma outra face da humildade. Se por um lado a humildade, uma face da humildade é o serviço do outro, a outra face da humildade é a obediência. Se colocar debaixo da mão de Deus significa obedecer a Ele. É obedecer e reconhecer que se algo está acontecendo de ruim, eu não preciso me rebelar contra Deus. Deus está no controle, então eu vou continuar obedecendo. E Pedro encerra o seu mandamento com uma promessa. Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Essa é a promessa. Esse é o mandamento, perdão. É a promessa. Para que Ele, Deus, em tempo oportuno, os exalte. Que tempo é esse? Que tempo oportuno é esse? Será que é amanhã, quando eu chegar no trabalho, eu me deparar com aquele colega de trabalho que fica caçoando de mim porque eu sou crente? Será que é quarta-feira, quando eu chegar na escola ou na universidade, e Deus humilhar ou fazer um professor lá que me persegue na escola ou na universidade passar vergonha? Que momento oportuno é esse? Que tempo oportuno é esse? A leitura de todo o Novo Testamento, e principalmente também da primeira carta de Pedro, mostra que esse momento oportuno é o tempo da vinda de Cristo.
Essa mesma palavra está registrada no versículo 5 do capítulo 1. Queria que os irmãos voltassem. No versículo 5 do capítulo 1, Pedro diz que ele está falando aos cristãos que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A mesma expressão, a mesma palavra grega que Pedro usa nesse último tempo aqui, ele usa no versículo 6 do capítulo 5 para falar no tempo oportuno. Esse tempo oportuno é a vinda de Cristo. Essa exaltação que vai vir do próprio Deus não é no tempo que eu julgo adequado. Não é no tempo que eu quero. Não é no tempo que ela disse, não, hoje seria um excelente momento para Deus me exaltar. Essa exaltação, ela não é desse mundo e nem é nesse mundo. Ela nem é produzida por aquilo que há nesse mundo e ela também não é para esse mundo. Essa exaltação que virá sobre nossas vidas no momento oportuno, na segunda vinda de Cristo, é a vindicação dos servos de Deus. Quando Cristo voltar, a glória tomará o lugar da humilhação. Quando Cristo voltar, os inimigos dos filhos de Deus serão julgados e condenados. Enquanto os inimigos receberão condenação eterna, os filhos receberão a herança incorruptível que está reservada nos céus para eles. Aqueles que se humilham debaixo da mão de Deus são aqueles que encontrarão graça quando Cristo voltar. São aqueles que serão exaltados. E mais uma vez, Pedro conhecia essa exaltação. Por isso que eu gosto muito. Pedro é um dos meus personagens preferidos. Parece que tudo aconteceu com Pedro. Impressionante. Pedro conhecia essa exaltação. Ele viu com os próprios olhos dele. Porque no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, é narrado o episódio da transfiguração. Pedro, Tiago e João sobem com Jesus no monte. E naquele monte, Jesus é transfigurado. Moisés e Elias descem e têm uma conversa com Jesus. E o relato do Evangelho de Mateus diz que naquele dia, o rosto de Jesus brilhava mais do que o sol no seu fulgor. De que as vestes deles eram mais brancas do que a neve. Eu tenho certeza que aquela cena jamais saiu da mente de Pedro. E eu não tenho certeza, mas eu tenho uma leve suspeita de que ele tinha essa imagem na sua mente quando ele escreveu esse verso. Ele viu com seus próprios olhos essa exaltação. Ele viu a glória do Filho de Deus. Ele fortalece os seus leitores, lembrando a eles de que a exaltação chegará. Eu sei porque eu vi com os meus olhos. Vocês não viram, como ele escreve no capítulo 1. E bem-aventurados são vocês, mas eu vi, eu posso dizer, a exaltação chegará. Cristo está voltando e a glória já está preparada. Então, se humilhem, se coloquem debaixo da mão de Deus, para que no tempo de Deus essa exaltação chegue. Que aplicações nós podemos tirar daqui? A humildade, com toda a certeza do mundo, ela não é uma virtude louvada hoje em dia. Ninguém é parabenizado por ser humilde. Todos, pelo que o mundo prega, devem buscar o seu lugar ao sol, devem fazer seu nome conhecido. Só que nós não somos desse mundo. Nós somos, como Pedro nos diz, de um reino diferente. Nós somos estrangeiros aqui. Então nós devemos sim buscar a humildade. Nós devemos nos despir de todo orgulho, de todo egoísmo e nos sujeitar à vontade de Deus. Segunda aplicação, confiar. A mão poderosa de Deus está no controle. Ela esteve no controle no dia da crucificação de Cristo. Ela está no controle também até hoje. E ela vai estar por toda a eternidade. E para saber onde está a nossa confiança, nós podemos sondar o nosso coração. Onde o nosso coração tem encontrado tranquilidade? Onde ele tem encontrado paz? É no salário? No contra-cheque? No trabalho? Na família? Na igreja? Como instituição? Na política? Onde é que o nosso coração encontra paz?
Isso é um bom começo para sabermos em quem ou em que estamos confiando. Mas independente do que encontrarmos, nós precisamos confiar em Deus. A terceira aplicação, esperança. A nossa exaltação, irmãos, essa vindicação, ela virá, isso é certo. Pedro garante isso, porque ela foi determinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Uma das coisas mais incríveis a respeito dessa salvação, da obra que Deus opera em nossas vidas, é de que Deus, Ele não promete a nós apenas a ausência de morte, de sofrimento, não apenas uma vida eterna. Isso já é gracioso demais. Mas além disso, Ele nos promete uma herança incorruptível, uma herança que não se degrada, não se acaba. Ele nos promete uma coroa de glória que nunca perde o brilho. É por isso que nós esperamos. Mas nós não esperamos para que naquele grande dia, os nossos inimigos, está vendo? Eu disse a você, eu sou o cara, sou assim com Deus. O objetivo dessa exaltação não é esse, porque a exaltação não é para exaltar o nosso nome. A exaltação é quando nós seremos elevados até onde Deus está. Mas o nome que será louvado não é o nosso, é o de Deus. E a nossa esperança deve ser essa. Porque a coroa de glória que nunca perde o seu valor, ela é preciosa. Mas João relata em Apocalipse que naquele grande dia, todas as coroas serão lançadas aos pés de Cristo. A última aplicação, alegria. Queria pedir para os irmãos voltarem rapidamente para João capítulo 13. Porque após Jesus lavar os pés dos discípulos e após ele falar aquelas palavras de que ele deu exemplo para nós, Jesus fala uma coisa muito importante. No versículo 17 do capítulo 13, Jesus diz: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se nós praticarmos a humildade, vivermos a humildade, nós seremos bem-aventurados. O que nos cumpre é seguir o exemplo de Cristo. Porque se o que ele falou depois para Pedro, de que Pedro seria restaurado, ele cumpriu, ele também vai cumprir essa questão da bem-aventurança. Se a gente seguir o exemplo dele, seremos de fato bem-aventurados. Ele está garantindo, mesmo que no presente, por um breve tempo, como Pedro escreve, sejamos contristados com várias provações. Mas no momento oportuno, desfrutaremos da glória. E enquanto não desfrutarmos da glória, também somos bem-aventurados se praticarmos estas coisas. Também temos alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Então, irmãos, o que nos cumpre é nos humilharmos, nos rebaixarmos debaixo da mão de Deus e confiar de que no tempo exato, no tempo determinado, nós desfrutaremos da glória. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bondoso, te louvamos, Senhor, por Tua graça. Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça, Deus, nos assegurou e nos deu tudo aquilo que precisamos, Senhor. Que quando a nossa carne, Senhor, nos tentar a confiar em nós mesmos, quando o nosso coração corrupto e enganoso, Senhor, quiser nos ludibriar, que o Teu Espírito nos fortaleça, Deus. Que não venhamos, Senhor, a ser orgulhosos, que não venhamos, Deus, a confiar em nós mesmos, mas que venhamos a nos sujeitar, Deus, sujeitar à Tua vontade, nos sujeitar debaixo da Tua mão, e que os nossos olhos sejam fixados, estejam fitos na eternidade, Senhor, na glória que nos está sendo trazida. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, faz que ela produza fruto em nossa vida, em nome de Jesus, amém.